Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Hoje nós estaremos iniciando um novo tema. Nós estaremos trabalhando a questão da escolha de Deus, os escolhidos de Deus. Nós vamos ver de que forma Deus escolhe. Vamos estudar personagens bíblicos, homens e mulheres citados na Bíblia, que a própria palavra de Deus vai nos afirmar que foram escolhidos por Deus. Vamos ver o que Deus procura em uma pessoa para que Deus a escolha. Eu quero inicialmente dizer que eu só posso estar aqui trazendo este estudo porque o Espírito de Deus me tem revelado a sua palavra e eu tenho vivido literalmente esta palavra. Então, quando eu vou falar a respeito dos escolhidos de Deus, quando é que Deus escolhe alguém, o que Deus então procura no homem, na mulher, no ser humano, para os escolher, Deus os toma de uma forma separada, de uma forma especial. Eu só posso estar aqui trazendo estudo dentro da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse pela experiência que eu tenho tido com Deus de ser escolhido por Deus. É porque o Espírito Santo de Deus me escolheu, me envolveu, me tomou, ele se apossou de mim para que eu possa pensar as coisas de Deus, entender as coisas de Deus. O Espírito Santo me revela. O Espírito Santo habita em mim. Então, somente com uma experiência de ser escolhido por Deus, de ser visitado por Deus, e mais do que uma visita ocasional, Deus habitar em mim e falar comigo diretamente através do Espírito Santo, é que eu posso trazer esta palavra. Porque ao estudar a vida de Davi, de Daniel, de Moisés, de Abraão, ao ler o texto, nós não ficamos apenas com esse entendimento superficial, mas o Espírito Santo nos faz ter esta experiência. Todas essas experiências que estão descritas na palavra de Deus, o Espírito Santo nos leva a viver, nos dá, faz conosco como ele fez no passado, com homens e mulheres no passado. É o mesmo Espírito que realizou a obra na vida de Abraão. Então, este mesmo Espírito realiza essa obra em nossa vida. É porque ele habita em nós. O Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de conhecimento, o Espírito de vida, o Espírito que deu vida aos profetas no passado, ele habita em nós. Ele então nos dá a mesma experiência. O mesmo que Elias viveu, nós vivemos, nós entendemos. Entendemos não porque lemos e coordenamos um versículo com outro numa sabedoria humana, mas nós temos a sabedoria espiritual, nós temos os dons do Espírito, nós temos dom de discernimento de Espírito, nós temos dom de sabedoria, dom da ciência, dom de conhecimento, nós temos um dom dado pelo Espírito de vivenciar o mesmo que todos os profetas bíblicos, todos os sacerdotes, todos os homens de Deus do passado. O Espírito Santo nos leva a compreender e a viver. E assim, tanto lendo quanto vivendo, e ele falando conosco, nós entendemos toda a palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus, nós temos discernimento por experiência, por vida. O Espírito de Deus, o Espírito que vivifica, o Espírito da vida, o Espírito da revelação está conosco, o Espírito da sabedoria. Deus nos torna sábios para as coisas de Deus, para entender a palavra de Deus. Vamos ver que é exatamente isto que falei aqui na introdução, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo está falando aqui
da sabedoria humana, sublimidade de palavras do dicionário, de um preparo intelectual apenas, filosófico, mundano, humano. Paulo não foi com esse tipo de sabedoria, com esse tipo de palavras. Ele diz, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo que foi na dependência da revelação do Espírito Santo de Deus, que Cristo nos dá. É Jesus Cristo quem nos batiza com o Espírito Santo. Então, Paulo realmente deixou-se ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, através do conhecimento da obra de Cristo, de saber do amor de Cristo, conhecer os mandamentos de Cristo e saber que Cristo é aquele que veio com a missão de batizar o povo de Israel com o Espírito Santo. Jesus Cristo veio com a missão de circuncidar o coração do povo de Israel. O povo que havia sido circuncidado na carne e recebido a lei pelas tábuas, pela letra. Mas agora precisava receber a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus no coração, recebendo um novo coração, um coração circuncidado para obedecer a palavra de Deus. E Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E Paulo realmente entendia pelo Espírito Santo que este conhecimento era o necessário, era o suficiente para realizar a obra de Deus. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Então, o testemunho de Paulo é o testemunho de ser um homem humilde. Ele não quer chegar rapidamente e dar demonstração de sabedoria, sublimidade de palavras ou sabedoria do mundo. Mas ele quer deixar Cristo controlar a sua vida, Cristo ser o Senhor da sua vida, e Jesus nos ensinou a sermos humildes e a servir. O maior entre vós seja aquele que serve, seja o servo de todos. E Paulo, aprendendo isto, disse, eu estive convosco em fraqueza, como um servo, como menor, porque habitava nele a plenitude da graça, da glória de Deus, através do Espírito Santo. Então, bastava que ele deixasse o Espírito Santo atuar, que o Espírito Santo realizaria a obra. Ele não precisava ter tantas iniciativas carnais, mas apenas dar lugar ao Espírito de Deus para que a obra, as boas obras, a obra do Espírito, a obra da graça, fosse realizada. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, Paulo demora aqui 3 versículos para, então, falar claramente o que ele está querendo dizer, é que a preocupação dele não era de levar uma palavra, uma pregação baseada em palavras persuasivas, que impactasse o auditório, que conquistasse o povo com sabedoria humana, com estratégias, com técnicas que são treinadas pelos homens, são ensinadas para que o homem possa conquistar uma plateia. Isso é ensinado desde os gregos. Paulo já tinha estudado isto, ao ele citar a sabedoria humana. Paulo foi muito bem instruído sobre os principais filósofos, os principais oradores gregos que estavam ali muito mais perto de Paulo do que de nós. Então, aquele conhecimento todo da Grécia e dos seus filósofos, dos filósofos antigos, dos homéricos, dos estoicos e tantos outros filósofos, tantas outras escolas filosóficas, Paulo conhecia, havia estudado aos pés do Gamaliel, do seu discipulador. Ele disse, não vou usar essas técnicas que eu conheço, não é isso que eu quero. Eu quero a demonstração do Espírito. Nós vivemos o tempo do Espírito. É hora de dar lugar ao Espírito Santo.
É hora de homens estudados, conhecedores da filosofia em geral, desde os gregos até os nossos dias, até os nossos contemporâneos. É hora de todos nós, por mais conhecimento que tenhamos, por mais que eu já tenha feito minhas 3 faculdades, pós-graduação, eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus por demonstração do Espírito e de poder. Estamos aqui para falar da revelação do Espírito Santo. Isso que leva mais alto, é isso que leva mais longe, é isso que leva a Deus. É isso que traz a salvação, é isso que traz a cura. É o poder do Espírito Santo, em demonstração do Espírito e de poder, a minha palavra e a minha pregação. Estamos seguindo a palavra de Deus. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, para Paulo era muito importante esta geração, esta semente lançada no coração dos homens e das mulheres, dos seus ouvintes, dos que estavam lendo as suas epístolas, que ele pedia para ser lida em todas as comunidades. É importante que não se apoie na sabedoria humana. Ele até poderia convencer muitos a seguir a sua doutrina como uma religião, como uma filosofia. Mas Paulo não desejava isso. Não queria que a fé dos que o ouvissem, dos que ouvissem a leitura das suas epístolas, não queria que essa fé se apoiasse na sabedoria dos homens, em obedecer os homens, obedecer a sabedoria dos homens, que fossem convencidos a seguir uma vida de obediência à palavra dos homens, mas no poder de Deus. Esse poder de Deus é revelado pela revelação do Espírito Santo. É Ele que fala de Deus, é Ele que nos faz lembrar da palavra de Cristo. É Ele que atua com poder, com a revelação do Espírito Santo. Demonstração do Espírito de poder, conforme está no versículo 4. Versículo 6 diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, Paulo conhece a sabedoria deste mundo. Paulo já estudou toda a filosofia deste mundo. Mas ele não quer que os servos de Deus, as servas de Deus, estejam firmados em uma sabedoria que se aniquila. É uma sabedoria que vai perecer. É uma sabedoria passageira. Resolve alguns problemas. Resolve algumas pendências do mundo terreno, deste mundo, ele cita. Nem dos príncipes deste mundo. Nem a sabedoria deste mundo. Essa sabedoria resolve os problemas terrenos, mas não resolve o problema eterno. Não nos traz a salvação eterna. E Paulo quer que nós tenhamos algo a mais, algo superior. Nós tenhamos a sabedoria do céu, a sabedoria da eternidade, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. É essa sabedoria que nós estamos aqui trazendo. Nós estamos aqui com a Bíblia e o Espírito Santo para trazer a sabedoria do céu, para trazer a glória de Deus a esta terra. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus e a sua fé tem que estar firmada na palavra de Deus, no ensino de Deus, na obediência a Deus, na certeza de que a vida está em Deus, que somos chamados para sermos escolhidos por Deus e assim sermos abençoados e recebermos a palavra de bênção. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado, porque vocês agradaram a Deus. Quem ama o próximo, agrada a Deus. É um bendito de Deus. Quem faz o bem, quem ama a justiça, quem busca a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quem agrada a Deus, quem obedece a Deus, é um escolhido de Deus. É um amado por Deus. Quem tem o coração transformado, circuncidado, e tem o propósito, e Deus conhece o propósito do seu coração, você tem o propósito de glorificar a Deus, obedecendo a palavra de Deus, você será um escolhido.
de Deus. Nós vamos aqui ensinar, vamos aqui trazer a palavra de Deus, exemplos na Bíblia dos escolhidos de Deus, os princípios do escolhido. Como são os homens escolhidos por Deus, como são as mulheres escolhidas por Deus. E vamos aprender que temos que entrar pela porta estreita, temos que andar por este caminho. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então nós podemos sim aprender, estudar o que fazer para ser um dos poucos escolhidos. O que fazer para agradar a Deus. Sim, os céus manifestam a glória de Deus. Nós temos um cântico que em inglês ele nos diz: How great thou art! Quão grande, Senhor, é a tua obra. Quão grande, Senhor, são as tuas maravilhas, é o que tu fazes. Como Deus é bom pelo que Ele faz, Ele nos abençoa, Ele criou, Ele é criador. Ele é conhecido pelas suas obras. How great thou art! Quão grande é a tua obra, quão grande é a tua criação. Todos exaltam, exultam a Deus, todos os seres criados louvam a Deus, porque Ele é o Criador. E Ele espera que os seus filhos realizem a sua obra de amor à criação, de cuidado com a criação. E Deus nos escolhe por amor. Quando nós amamos a Deus, amamos a sua obra, amamos o seu povo, amamos suas criaturas, amamos os que estão afastados do seu caminho, desejamos que todos sejam salvos. Quando você tem um propósito que agrada a Deus, Deus te escolhe. E Deus nos escolhe para que nós possamos fazer a sua obra, o seu trabalho. Ele trabalha, Jesus trabalha desde o princípio, trabalha até agora. Ainda resta um descanso, um repouso para o povo de Deus, ainda virá o local, o lugar de descanso que Deus está preparando para nós. Mas esta terra, nossa caminhada aqui neste tabernáculo, é uma caminhada de trabalho, da obra de Deus. A obra de Deus precisa ser realizada. E Deus quer que a glória de Deus se revele a este mundo. Deus quer o filho de volta em casa, para ter um relacionamento com a família de Deus, com o povo de Deus. Deus quer um povo santo, um povo que lhe presta culto, que o adora em espírito e em verdade. Deus está procurando por isso, pela sua casa cheia de louvor, pela terra cheia da glória de Deus. É o desafio, é a missão, é pregarmos esta mensagem e levarmos esta palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. É um grande desafio que nós estamos aqui cumprindo, é o grande desafio que o Espírito Santo nos passa, nos transmite, nos ajuda. Ele está conosco, ele escolhe quem ele encontra, como em Davi, um coração segundo o coração de Deus, um coração que vai guardar a sua palavra, um coração fiel, um coração que tem temor a Deus, com tremor, como nós lemos aqui mesmo neste texto de 1 Coríntios 2. E quando Deus contempla o seu coração, conhece os propósitos do seu coração, conhece os caminhos do seu coração, e Deus já sabe, na sua onisciência, ele já somou, já verificou, já observou se o seu coração será fiel para a sua palavra, se vai guardar a sua palavra, se vai testemunhar e vai continuar testemunhando e será fiel. E este Deus escolhe, este que vai cumprir o seu propósito, este que vai ouvir a sua palavra, vai guardar a sua palavra e vai obedecer, vai praticar, vai viver. A este Deus escolhe. Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos amam a Deus a ponto de guardar a sua palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Então, Deus contempla. Quando a palavra de Deus, Deus observa que quem está lá, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, porque já está em você um propósito de amar a Deus, porque Ele é digno de amor, de louvor, porque Ele te criou, Ele te sustenta, Ele te deu tudo. Você tem profunda gratidão a Deus, em tudo dá graças, em tudo louva a Deus e busca em primeiro lugar na sua vida a glória de Deus. Você já se consagrou a Deus, você já tudo entregou no altar de Deus, você já entregou a sua vida, sua alma, seu espírito, seu coração, tudo entregue, tudo entregarei, Senhor,
pois só tu és digno de receber todo o meu louvor, todo o louvor da minha alma. Ó minha alma, glorifica o Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor, porque só o Senhor te amou, o Senhor é o teu Criador, o Senhor te formou. Deus sabe, Deus recebe essa entrega absoluta. Nós chamamos isso de estrada real da entrega absoluta. Estrada porque é um caminho, como um caminho que você entrou, uma porta estreita, um caminho estreito que você achou. É real porque está na posição mais alta do rei. O rei está no seu trono e é a posição mais alta da terra, da nação da qual ele é rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores habita no seu alto e sublime trono. Então a estrada real é essa estrada, esse caminho estreito que leva ao mais alto, ao encontro com Deus. Por isso é real. É a estrada superior. Está acima de todas as outras. Todos os outros caminhos que o homem pode escolher nesta terra. O mais elevado é o caminho da entrega a Deus, do amor a Deus, de servir a Deus, de consagrar-se, de entregar-se totalmente a Deus. Este é o caminho. A estrada real da entrega absoluta. Quando você alcança este ponto, quando você entra por este caminho, entra por essa estrada e chega a este ponto mais elevado da entrega, da humildade, do quebrantamento, da submissão, e você canta no altar de Deus: tudo entregarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deus recebe. E Deus diz: esse eu poderei estar usando para a minha glória. Este vai glorificar o meu nome. A este eu escolhi. Este tem um coração segundo o meu coração. E Deus então te escolhe. Qual a primeira coisa que Deus faz quando Ele te escolhe? Deus vai te usar. Você vai ser um vaso de bênçãos na mão do Senhor, porque você encontrou a estrada real da entrega absoluta. Mesma coisa que caminho estreito e porta estreita. O que Deus vai fazer com você? Deus vai te tomar. Deus vai te revelar a palavra. Deus vai começar a falar contigo. Deus vai começar a te ensinar. É assim. O caminho é este. O entendimento é esse. É isso que me agrada. Deus vai começar a te ensinar. O Espírito Santo vai começar a falar com você. Então, o que vem? O que isso representa? Representa que Ele vai te ungir. Ele vai te chamar. Ele vai te nomear sacerdote, profeta, sábio de Deus. E o que Ele vai fazer? Qual a promessa de Jesus? É que Ele nos batizará com o Espírito Santo. Ele vai nos revestir com o Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado sobre esta vida escolhida de Deus. Uma porção dobrada do Espírito Santo. Espírito Santo e fogo, revelação, dons espirituais, sabedoria do céu, entendimento das coisas de Deus, do relacionamento entre o céu e a terra. A vontade de Deus precisa ser realizada na terra, se cumprir como é no céu. Jesus nos ensinou a orar desta forma. E através deste vínculo, deste derramamento do Espírito Santo, é que estes homens e mulheres escolhidos de Deus, que recebem a sua palavra, a sua revelação através do Espírito Santo, e através do dom, dos dons espirituais, do dom do Espírito Santo, é que nós fazemos essa interligação. Deus nos manda do céu, o Espírito Santo habita em nós, Ele fala através de nós, é Ele que está falando aqui agora, é Ele que está nos dando essa sabedoria, essa condição de falar, esse entendimento da palavra, para que o céu venha à terra e para que a vontade de Deus seja revelada e para que a vontade de Deus seja obedecida, seja vivida, seja praticada na terra. Isso traz a glória de Deus. Já está aqui a bênção de Deus. A primeira bênção de Deus é o escolhido de Deus, é o profeta chegar na cidade, é o ministro da palavra, é o pregador. São os formosos pés daquele que anuncia as boas novas. Isso é o primeiro sinal de Deus, que Deus está aqui. A palavra de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. Jesus mandou os seus discípulos, os seus apóstolos,
irem pelo mundo. Jesus mandou a igreja, Jesus mandou que esperassem em Jerusalém até que do alto fôssemos revestidos de poder para então sairmos pelo mundo, anunciando essa palavra através e com o poder do Espírito Santo. Ele falando através de nós. Então estes são os escolhidos e Deus está chamando, Deus está separando, Deus está escolhendo e Deus está enviando ao mundo. Continua a obra, continua a glória de Deus se manifestando e crescendo entre nós. Vamos aqui então continuar o texto, que diz aqui no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então é mesmo para nós recebermos o dom do Espírito Santo, é mesmo para nós vivermos na glória de Deus, é mesmo para pregar aqui, anunciar que Deus habita em mim, que em um momento ia eu caminhando pelas ruas da minha cidade e de repente os meus pés começaram a me dirigir e começaram a me guiar e o Espírito Santo tomou posse da minha vida e a partir daquele dia todos os meus passos são guiados pelo Espírito Santo. E de repente eu comecei a pensar e quando eu vi, o Espírito Santo já estava dominando minha mente, meu coração, meus passos, meus gestos, tudo mais. Era o Espírito Santo dominando a minha vida, habitando comigo, morando comigo. E hoje nós vivemos juntos e falamos juntos e tudo que fazemos juntos. O Espírito Santo domina a minha vida e vivemos uma vida de alegria e estamos unidos e juntos para a glória de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Ele veio para ficar, veio para morar. Então nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, para realmente vivermos uma vida na glória de Deus, na glória dada por Deus, na revelação de Deus. Podemos ter uma alegria totalmente especial neste mundo. É a glória de Deus que está em nós, é Deus que habita em nós, é Deus que guia todos os nossos gestos, todas as nossas palavras, tudo que fazemos em todo momento, e que Ele realmente pode habitar conosco, que Ele realmente pode estar se movendo em nós, se relacionando conosco, e temos uma comunhão, uma intimidade, somos um, vivemos juntos. O Espírito de Deus realmente encontra em nós uma casa para habitar. Isso não é alegoria, isso não é figura, isso é real. Nosso Deus é real, Ele habita conosco mesmo. É real isto. Versículo de número 8 diz assim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então Paulo está dizendo que a sabedoria, a filosofia que os romanos tinham, que os gregos ali na época de Jesus tinham, que os sábios judeus tinham, nenhuma destas foi suficiente. Nenhuma destas pôde compreender ao Senhor da glória, a Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus. Eles não entenderam, não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós já estudamos aqui, nós já sabemos que este poder para sermos feitos filhos de Deus vem pelo Espírito Santo habitar em nós. É Ele que nos dá o testemunho de que agora somos filhos de Deus. Nenhum deles entendeu. A sabedoria do mundo não foi suficiente. Precisamos realmente, Paulo está aqui confirmando, referendando, precisamos do Espírito Santo. Precisamos de ter o Senhor habitando em nós para conhecer a sabedoria de Deus. Conhecer a verdade, a obra de Deus, o caminho do Senhor, que é perfeito. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, nos livros da sabedoria humana, não estão escritos nestes livros, não, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem.
não foram ainda escritas pelo homem, pelos filósofos gregos, não foram escritas as coisas de Deus. Não estão escritas, nem viram, nem ouviram, nem perceberam as coisas que Deus preparou para os que o amam. Esta palavra, para os que o amam, nos traz um sentido de escolha. Nós temos repetido aqui para termos muito cuidado com o nosso entendimento de Deus. Muitas vezes, nós achamos que basta uma confissão para sermos salvos. Não. Deus, a palavra de Deus aqui está nos dizendo, Paulo está escrevendo, está enfatizando, não está escrevendo à toa, não podemos retirar da palavra de Deus. Nós temos que acrescentar a palavra de Deus à própria palavra de Deus. Tudo que está na palavra. Não podemos tirar nada. É manter a palavra. E não nos fecharmos em um versículo, em um capítulo, em um livro, e desprezarmos e omitirmos e pularmos os outros quando falarem diferentes daquela pequena coisa que nós fechamos como nossa doutrina. São ventos de doutrina. São limitações da doutrina de Deus. O que nós acabamos de ler aqui é que são as que Deus preparou para os que o amam. Amar, nós já sabemos que é receber a palavra pela fé e vivê-la. Nós temos que praticar. Quem não pratica é como homem insensato. É como louco, diz a palavra de Deus, que edifica sua casa sobre a areia. Essa casa vai desmoronar. Então é um ensino errado falar sobre edificar a casa. Você ouve a palavra e edifica a sua casa naquela palavra que você ouviu. Você então constrói como se fosse um projeto que te foi dado. Mas se você não tiver cuidado com os fundamentos, com a prática, com a obediência, com o que está escrito aqui nesse versículo 9, Deus preparou para os que o amam. Então não é só quem ouve a palavra de Deus, mas é para quem pratica a palavra de Deus. Porque Jesus nos ensina, em João 14, que aquele que o ama é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Guarda no coração para praticar, para obedecer. É o que obedece, é o que pratica, é o que vive. Essa palavra se torna viva, se torna a sua vida, a sua prática. Ele realmente experimenta essa palavra. E ele é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe ensina e lhe dá poder para viver essa palavra. Ele não vai conseguir obedecer, praticar toda a palavra de Deus, diz Ezequiel. Mesmo que ele tenha um coração de carne, um coração transformado, a complementação que é obrigatória, não podemos retirar da palavra de Deus, nos fala sobre derramarei sobre vós o Espírito Santo. Vos darei do meu Espírito. É o batismo com o Espírito Santo. Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo, para que você possa amar a Deus. Amar a Deus é praticar a sua palavra, é obedecer a Deus. E toda esta revelação, Deus preparou para os que o amam. Os seus escolhidos são os que o amam, os que vivem, os que praticam a palavra de Deus. Não adianta eu pregar, realizar um apelo, irem pessoas e trazerem as pessoas, convencerem a levantar do banco, vão à frente e vocês estarão salvos. Não está certo, não pode ser assim. Você precisa levar essas pessoas a praticar essa palavra, esta fé. O próprio apóstolo Paulo aqui diz que não quer que a fé dos seus ouvintes se apoiasse, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, na obra de Deus, no que Deus realiza, que o Espírito Santo faz. Poder de Deus, realizações, obras. É nisso que tem que se apoiar a sua fé. Não pode se apoiar, versículo 5, não se apoiar sem sabedoria dos homens. Então você pode ter pessoas que têm fé apoiada na sabedoria dos homens, num conhecimento filosófico, num convencimento, são convencidas disso e apoiam essa teoria, são defensores de teses, sabem responder qual é a base
qual é a sua filosofia de vida. Isso sabem, mas não tem poder, não tem obras, não tem frutos, não frutificam. E a árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore só se sabe, só se vai dar nome quando você vê o fruto na árvore. Então você vai colher o fruto, ela vai ter vida. Grandes são as tuas obras. How great thou art. Quão grandes são as tuas obras, Senhor, sobre toda a terra. E o Filho de Deus, ele vai realizar obras como a de Jesus e até maiores. Então, tem que amar a Deus. Nós provamos que amamos quando realizamos atos de amor. Quando servimos a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos obedecer a Deus, porque nós amamos a Deus. Este ama a Deus, este é escolhido por Deus. Este é bendito do Pai. Quem ama o seu irmão é bendito de Deus. Quem despreza o seu irmão é maldito. E não pense que vai receber a misericórdia, a graça de Deus, aquele que odeia, que não ama. O rico que conhecia Moisés, os profetas, estava no Hades, estava no inferno, no sal. Estava sendo atormentado, porque ele desprezou o pobre. Não pense você que por conhecer Moisés, por saber citar versículos da Bíblia, você já vai alcançar o seio de Abraão. Se você despreza o seu semelhante, despreza o pobre, como o sacerdote, como o levita desprezaram aquele que havia caído nas mãos do salteador, mas o samaritano acolheu e Jesus disse: faça como ele, ame o seu próximo. Isso traz a bênção de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te escolher para que você receba o dom do Espírito Santo. É isso que está aqui na palavra. Vamos ver agora o versículo 10, que diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, quando nós aqui falamos que o Espírito Santo nos revela a vida dos profetas, a vida dos patriarcas, a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou de Moisés, ou de Daniel, ou de Davi, como aqui falamos, quando nós afirmamos isso, nós estamos baseados na própria palavra de Deus, que diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus revela todas as coisas, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Realmente, quando nós recebemos o Espírito Santo, e é por isso que eu disse no início desse estudo que eu posso trazer esse estudo, porque quando eu recebi, quando o Espírito Santo veio habitar em mim, ele começou a me ensinar todas as coisas de Deus, ainda as profundezas de Deus. Como Deus escolhe alguém? Como eu vou dizer? Porque o Espírito Santo me revela as profundezas de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E alguém passa por essa leitura e tem medo. Tem uma leitura superficial por entender que é inatingível, é inalcançável. Nós temos um hino, por exemplo, que nós cantamos muito, que diz que metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. E nós paramos de cantar dessa forma. Então não tem como vir depois alguém falar que o Espírito Santo nos revela todas as coisas, inclusive as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Mas não subiu ao coração, ao olho, ao pensamento dos filósofos, do homem, dos príncipes deste mundo. É o que Paulo está dizendo. Da sabedoria humana. Mas nós, através do Espírito, já podemos entender todas as coisas. Deus
Versículo 10. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. Mas nós cantamos um hino que já nos limita. O hino foi fechado ali, não houve como cantar mais uma estrofe e falar do Espírito para que o estudo bíblico na sequência, a palavra na sequência, falasse sobre sermos batizados com o Espírito Santo, sermos revestidos do Espírito Santo e entendermos as coisas de Deus. Entendermos que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e perguntarmos, Senhor, o Senhor nos ensina isto? O Espírito Santo revela no meio do seu povo como que Deus escolhe alguém? É sim, é claro, porque o Espírito nos revela todas as coisas. Deus não nas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ainda o pensamento de Deus, a mente de Cristo. Por que Deus escolhe? Para que Deus escolhe? Deus escolhe aquele que ama a Deus, aquele que ama a sua palavra. Deus escolhe aquele que ele vê o coração, segundo o seu coração. Nós lemos aqui que lá em Êxodo 33, Deus fala com Moisés, eu te conheço pelo nome, eu sei as tuas obras, eu conheço o seu coração, eu conheço o seu propósito. Eu sei que você vai me obedecer. Eu sei que você será fiel. Eu sei que você vai guardar a minha palavra, porque eu conheço o teu coração, conheço o íntimo, a intimidade, o mais profundo lugar do seu coração. Eu estou perscrutando. Eu te escolho, Moisés. Você vai tirar o meu povo do Egito. Eu vou te usar, vou te levar e você será o líder, porque eu te escolhi. Porque na hora de renunciar, de entregar tudo na estrada real da entrega absoluta, que vai estar em todo momento de escolha de Deus, o caminho estreito, entrai por este caminho. Porque o Espírito Santo nos revelou que todos passaram por este momento de entrega das coisas do mundo, da glória e da honra. Jesus renunciou aos cargos que lhe foram oferecidos no mundo. Davi estava cuidando das ovelhas e Davi estava renunciando aos lugares de honra da sua família. Quando chegou então Samuel e Davi foi escolhido por Deus. Moisés havia deixado o seu povo, estava lá no deserto de Midian, cuidando também do rebanho do seu sogro, Jetro, quando Deus o escolhe. Porque ele havia deixado tudo, tudo entregarei. Quando você entrega o seu coração no altar e Deus toma a sua vida agora pertence a Deus. Eu já vivi isso, eu posso pregar, eu sei disso, eu sei que é assim. O Espírito Santo já me levou a passar por essa experiência. Eu já conheço. Quando Abraão está na terra dos seus pais e Deus lhe chama e diz, deixa tudo e vem para a terra que eu te dou, que eu preparei para você. Abraão entrou na estrada real da entrega absoluta. Abraão entregou sua família, seu pai, sua herança, suas terras, deixou tudo. E Deus diz assim, quem por mim deixa tudo, eu lhe darei muito mais. Eu te escolho. Eu te escolhi porque você creu na minha palavra e demonstra que me ama pela entrega. Você deixou tudo. E aí Pedro e os apóstolos falam, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Ele diz, não há ninguém que tendo deixado bens, família, paz e outras coisas mais por amor a mim, que não receba muito mais. Será um escolhido de Deus. Então, nós sendo escolhidos por Deus,
Deus nos dá o Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo, porque vamos cumprir essa palavra, vamos obedecer essa palavra. Já há o propósito, Deus já encontrou em nós um coração preparado. Agora só falta realmente ser revestido do Espírito Santo para cumprir o seu propósito. Deus já te aprovou. Deus já disse, você é um bendito, você é um abençoado, você é um escolhido, você é uma escolhida. Você vai realizar a minha obra. Você vai levar a minha palavra. Você vai abrir a boca, eu vou encher, eu te darei a palavra, eu te darei entendimento, eu te darei conhecimento desta palavra, porque o meu Espírito estará falando através de você. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você vai ter conhecimento das coisas de Deus, das profundezas de Deus, todas as coisas. O Espírito penetra. O Espírito pode estar em todos os lugares, conhecer todas as coisas. O Espírito de Deus traz as coisas do céu para nós aqui na terra, para a nossa vida, para que estejamos aqui pregando a palavra de Deus, como escolhidos de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós sabemos as coisas de Deus. Nós sabemos as experiências de todos os homens de Deus. Nós sabemos todas as coisas de Deus. Nós sabemos o porquê Deus faz assim. Nós sabemos quando Deus abençoa alguém. Nós sabemos quando Deus escolhe alguém. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos a vontade de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, houve sim um momento. Paulo, ao enfatizar desta forma, ele diz, houve um momento em que nós recebemos o Espírito. É um momento claro, um momento marcante, real, que você sabe que você recebeu o Espírito, que ele veio a você, ele tomou, ele começou a guiar meus passos, ele começou a andar, e andava em uma direção até um certo ponto, e eu parava, o Espírito me fazia parar e me levava a outro lugar no tempo exato que eu precisava que a coisa ia acontecer, e ele foi me treinando a ser guiado pelo Espírito Santo, guiado na velocidade, guiado no tempo, e foi com um aprendizado. No início guiava meus pés, depois eu comecei a sentir que passou a guiar todo o meu corpo, e agora o meu pensamento, a minha mente, o meu entendimento, a minha palavra. Então, ele controla, ele guia instantaneamente. Neste exato momento, ele toma e fala, e ensina, e responde, e fala comigo, e nós compartilhamos. Nós habitamos numa mesma casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Adoramos a Deus junto com Ele, neste templo, que é o nosso corpo. Ele habita em nós. Então, Ele vai nos ensinando. Nós recebemos realmente o Espírito, mas não um Espírito do mundo. Recebemos um Espírito, mas agora um Espírito, o Espírito que provém de Deus. Paulo está falando que um espírito do mundo, muito bem treinado, conhece os filósofos, conhece os clássicos da literatura mundial, do teatro, ou do cinema, ou das escolas em geral, das diversas escolas da Alemanha, da Inglaterra, dos grandes pensadores italianos, do Renascimento, de Florença, ou de tantas outras cidades,
ou mesmo do Oriente Médio, do Extremo Oriente, dos grandes pensadores da Antiguidade, ou da Idade Moderna, ou da Idade Média. Há muitos livros, há muito a que se conhecer pelo Espírito do mundo. Mas nós recebemos o Espírito de Deus, que provém de Deus. Este Espírito é que nos traz um conhecimento, mas para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O ensino de Deus, a aula de Deus, o conhecimento de Deus, um discipulado de Deus. Deus nos dá gratuitamente. Este curso, esta aula, esta formação, ele nos ensina para que pudéssemos conhecer as coisas de Deus. E aqui nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos até mesmo as profundezas de Deus. Por que Deus faz assim? Quando Deus vai abençoar? Quando Deus vai escolher? Quem está desagradando a Deus? Por que alguém desagrada a Deus? Nós sabemos, nós conhecemos. Nós podemos ensinar, nós podemos orientar, nós podemos trazer esta instrução através do Espírito Santo. Ele nos escolheu para isso. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós precisamos ser cada vez mais espirituais. Realmente precisamos valorizar e buscar o conhecimento do Espírito de Deus e conhecer as coisas de Deus. O mundo já tem os seus mestres, os seus professores, os seus filósofos, e nós também conhecemos, também nos formamos, também aprendemos como Paulo toda a sabedoria do mundo. Nós estudamos e sabemos muito, mas é tempo de buscar a Deus, é tempo de ter discernimento espiritual, é tempo de buscarmos o Espírito Santo de Deus, de sermos mais espirituais, cada vez mais, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E não podemos ser limitados por um ensino humano, por uma música que não tem espaço para mais estrofes e diz só que metade da glória celeste a mais se contou ao mortal, ao filósofo grego, ao estudante da sabedoria humana, mas que o Espírito Santo nos revela hoje. Podemos ficar sabendo agora do que agrada a Deus, da glória celestial, das coisas de Deus, das coisas do céu. Por quê? Porque o Espírito Santo nos revela. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós chegamos aqui ao final do capítulo 2 de 1 Coríntios, com esta afirmação: nós temos a mente de Cristo, então nós conhecemos a mente do Senhor. Então nós vamos aqui continuar nos estudos, vamos falar agora, não sabemos por quantos, Deus sabe quantos estudos precisaremos para falar sobre os escolhidos de Deus. Quando Deus escolhe alguém, por que Deus escolhe? Já que falamos alguma coisa nessa introdução, mas vamos trazer dezenas de versículos bíblicos que o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos revela as coisas de Deus, e nós temos a mente de Cristo. Então que possamos buscar a Deus, amar a Deus, ser escolhidos por Deus, para Deus nos revelar todas as coisas através do batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo ser derramado também sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Cristo.